Olá para você! Que bom que você aceitou o desafio de se tornar um investigador. Fiquei muito feliz de saber que você já tem aí o seu manual, você já pegou o seu manual e você está pronto para dar início às nossas investigações. Muito legal! Agora, para a gente começar as nossas investigações, sabe qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Orar. E se você se lembra o que é orar, ou você sabe o que é orar? Orar é falar com Deus. Então, para a gente orar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Então, para se concentrar, para não olhar para nada que tem em volta, você vai fechar os seus olhos, isso mesmo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e juntos nós vamos orar para a gente começar a investigar. Um bom investigador começa pela oração. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor nos ajuda a investigar todas as coisas que o Senhor quer que a gente descubra. Ajuda cada criança que está aqui, cada pai, e que eles possam saber mais a respeito de Deus e do seu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente pode começar a investigar. Só que é o seguinte, antes da gente começar a nossa investigação, tem algumas coisas que eu preciso explicar para você, tá bom? Então, primeira coisa, todas as vezes em que tivermos uma aula de investigação, você precisa estar com o seu manual. Se você, por um acaso, ainda não recebeu o seu manual, você vai entrar em contato nesse número de telefone que vai aparecer aqui embaixo, para a gente providenciar para você a entrega do seu manual, tá bom? Segunda coisa, todos os investigadores que forem assim nota 10 nas investigações vão receber um certificado, isso mesmo. É um certificado de que você completou a série de investigação e se tornou assim um investigador. Então, participe com muita vontade, fazendo tudo o que a gente falar com você, para que você no final possa receber o seu certificado, tá bom? Outra coisa que você precisa ter para ser um bom investigador é a sua Bíblia, a palavra de Deus. Então mantenha sempre a sua Bíblia com você, tá bom? Agora, já que a gente falou da Bíblia, o que é a Bíblia então? Eu já dei até uma dica, né? A Bíblia é a palavra de Deus, isso mesmo. E outra coisa que eu até já tinha perguntado para alguns investigadores: qual é o livro mais vendido no mundo? Exatamente, é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, será que ela é só um livro? Você sabe me falar? Na realidade, a Bíblia é um livro que tem muitos livros dentro, isso mesmo. A Bíblia é um conjunto de livros. Então, esse conjunto de livros foi dividido em duas partes. Pega a sua Bíblia aí para você olhar comigo. A primeira parte é o Velho Testamento ou o Antigo Testamento. E a segunda parte da Bíblia é chamada de o Novo Testamento. Por que a Bíblia tem essa divisão? Primeiro passo, investigadores, a Bíblia tem essa divisão porque o Antigo Testamento foi antes do nascimento de Jesus e o Novo Testamento conta a partir do nascimento do Senhor Jesus. Então agora as coisas já começam a ficar mais claras. A gente vai investigar a Bíblia, correto? Correto. Mas, muito além de investigar a Bíblia, a gente vai investigar o que a Bíblia diz para mim e para você. Como assim? Olha, a Bíblia a gente já sabe, o livro mais vendido no mundo inteiro, não é verdade? E a Bíblia, ela tem uma história para contar. Na realidade, ela tem muitas histórias, mas que querem falar de uma coisa só. Mas para a gente entender a Bíblia melhor, a gente tem que começar a investigar quem escreveu a Bíblia. Isso mesmo. A Bíblia tem vários autores, mas vários homens. Mas esses homens foram inspirados por uma só. Isso mesmo, um só.
inspirou todos esses homens a escrever. E eles iam escrever o que eles quisessem? Nananina, não. Eles iam escrever somente aquilo que Deus queria que fosse escrito. Isso mesmo, foi Deus quem inspirou os homens, ou seja, foi Deus que colocou lá dentro do coração e da mente desses homens o que eles deveriam escrever. Por isso mesmo, a Bíblia é chamada de palavra de Deus ou livro de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus queria ensinar para mim e para você, tudo que ele queria falar para mim e para você, ele deixou registrado na Bíblia. Combinado? Até aí tá tudo certo, investigadores? Investigadores, se quiser ter caderninho também para anotar, pode anotar, viu? Vai ser muito legal. Então vamos lá. Pega o seu manual de investigação e abre aí na primeira página. Deixa eu pegar aqui. Você vai pegar o seu manual e vai vir aqui, ó, nessa lição aqui, como é Deus. Mas para. Você não vai ler essa lição ainda, tá bom? O que você vai fazer é o seguinte, você vai prestar bastante atenção nas coisas que eu vou falar, e depois eu vou falar o que você precisa fazer no seu manual de investigação. Combinado? Então vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você tem ideia de como Deus é? Você tem ideia de como que Deus é? Ou você saberia me responder, por exemplo, algumas perguntas como: por que Deus criou a gente? Então, essas são algumas perguntas que eu e você vamos responder nas nossas investigações, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: você já sabe que nós vamos falar da Bíblia, da Palavra de Deus, e você já sabe que nós vamos ver como que Deus é, porque para a gente entender a Bíblia, a gente precisa entender mais a respeito de Deus. Primeira coisa, você sabia que só existe um Deus? Isso mesmo. A própria Bíblia, a palavra de Deus, diz para mim e para você que existe um único Deus, que é o Criador de todas as coisas que existem. Isso mesmo. Qualquer outra coisa que se diz Deus são deuses falsos, mas existe um único Deus, criador de todas as coisas que existem. Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Quero ver quem é bom de Bíblia. Vai abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 45, e a gente vai ler o versículo 5. Vamos lá? Vou dar um tempo para vocês abrirem a Bíblia de vocês, e eu também vou abrir a minha, no livro de Isaías 45, versículo 5. Vamos investigar o que o versículo diz? Isaías 45, 5 diz assim: eu sou o Senhor Deus e não há outro, além de mim não há Deus. Olha só, próprio Deus falou o seguinte, eu vou ler de novo esse pedacinho. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus está falando assim, olha, eu sou Deus e não existe outro Deus não. Além de mim não há outro. Então o próprio Senhor Deus já fala na Bíblia que ele é Deus, que ele é o Senhor e que além dele não existe outro. As pessoas podem inventar vários deuses, mas o único Deus verdadeiro é o Deus que é criador de todas as coisas que existem. E aí eu quero perguntar para você uma coisa. Quantos deuses vivos e verdadeiros existem? Isso mesmo, se você respondeu a resposta está correta. Isaías 45, 5 fala o quê? Que só ele é Deus. Então só existe um Deus único e
verdadeiro. Muito bem. Agora, o que será que Deus quer que eu e você façamos? Se foi Deus que criou todas as coisas, isso significa que ele criou quem? Você. Exatamente. E você tem ideia de por que Deus criou você? Será que a Bíblia diz para mim e para você por que Deus criou você? Diz. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. E ele criou você porque ele te ama. Você já pode até ter ouvido algumas pessoas falarem assim: eu não queria que você tivesse nascido, menino, ninguém gosta de você. Mas isso não é verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, do Deus verdadeiro, diz que Deus foi quem criou você. E ele criou você porque ele te ama. E o que Deus deseja que a gente faça então? Sabe de uma coisa? Deus, ele é um Deus pessoal. Isso mesmo, Deus, ele é pessoal. E porque ele é pessoal, ele quer que eu e você, a gente fique perto dele, num relacionamento com ele. Se ele criou você porque ele te ama, ele quer que você também o ame. Então Deus criou você, o que ele quer que a gente faça? Que a gente entenda que ele criou porque ele nos ama e que nós também o amemos. Então, há um só Deus, está lá em Isaías 45:5, lembra? E Deus, ele não é uma força, ele não é uma... tem pessoas que falam assim, essa força do universo. Não é força do universo, não. É Deus. Deus, ele é pessoal. E porque ele é pessoal, ele quer se relacionar com você de maneira pessoal. Então, Deus criou você porque ele te ama e ele quer que você o ame também. Então, acima de tudo, Deus quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Porque o que fala lá mesmo em Isaías 45:5? Isso mesmo, que há um só Deus e não há outro além dele. Ele é o único Deus verdadeiro. Não se esqueça disso. Se você já tem Jesus no seu coração, a Bíblia diz que você deve amá-lo, porque ele é um Deus que ama você e quer que você o ame também. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, eu quero que você venha conversar comigo. E aí você pode falar assim, tia Ali, não tem como conversar com você. Tem. Você pode conversar comigo até aí pelo canal do YouTube. E eu quero mostrar para você na Bíblia como fazer para se tornar um filho ou filha de Deus. Combinado?